Eu sei o que você deve estar se perguntando nesse momento, e não, ainda não é o novo estúdio do conglomerado Fred de comunicações. Na verdade, eu tô num Airbnb agora, em São Paulo, porque esse final de semana eu vou estar aqui em São Paulo, eu vou num evento com um amigo, tudo. E, bem, eu ainda tenho que fazer os vídeos desse canal, normalmente, como sempre, mas ainda não são os estúdios. Assim, minha intenção é já nessa semana que vem, que eu vou voltar, obviamente, devo voltar no domingo se tudo der certo. Na semana que vem já tá lá, né, que eu vou levar algumas coisas mais pra casa nova, e eu já tento gravar um episódio novo lá pra mostrar o espaço pra vocês. Eu também vou levar porque eu comprei aquelas placas de espuma mesmo, anti-som, porque o quarto que eu vou ficar ele tem um pouco de eco, então eu comprei essas espumas anti-som pra dar uma espalhada ali também e ajudar. Eu vou ter que ir lá pra pôr, e eu já vou aproveitar e gravar o vídeo pra testar também a questão de som quando estiver por lá, mas no momento ainda não estou lá, estou apenas num Airbnb em São Paulo, mais uma vez fugindo aqui da Racing Bulls em cativeiro, pra que eles não me peguem. Pior que essa piada já é velha pra caramba, nem tem mais graça, né? Eu preciso de uma nova piada pensando no fato de eu estar em cativeiro. Mas a questão, como eu falei, eu estou aqui em São Paulo, e essa é uma notícia que saiu, na verdade, ontem, mas eu queria ter falado ontem mais sobre a questão do Sainz, era uma questão que estava acontecendo. Eu tô até pensando em fazer, eventualmente, um vídeo no Clube da F1, detalhando mais toda a situação, contando em, assim, toda a novela Sainz, Williams, Audi, toda essa questão, todos os problemas, vamos falar um pouco sobre a situação do Sainz de maneira mais detalhada e tal. E eu queria botar pra fora do sistema primeiro, sabe? Só conversar exatamente esse pensamento que eu tô tendo. Então eu decidi, num primeiro momento, falar do Sainz ontem, mas essa notícia ela é de ontem, ela não é de hoje. O fato de que a FIA oficialmente tirou todas as restrições que eles tinham para pilotos, empresários, equipes, etc., tudo que envolvesse Rússia no meio do automobilismo. Ou seja, qualquer piloto russo vai poder voltar a competir com bandeira russa, qualquer equipe russa vai poder mostrar novamente bandeira russa, qualquer piloto russo que vencer uma corrida vai tocar novamente o hino da Rússia, todas as coisas que estavam proibidas. Qualquer equipe que tenha um patrocinador russo, etc., pode novamente estampar a bandeira da Rússia. E eu tenho algumas coisas que eu queria conversar com vocês sobre isso. A primeira delas é... essa decisão foi tomada por parte da FIA por conta de uma tendência que já vem acontecendo no esporte em geral, né? Aconteceu já com o Comitê Olímpico Internacional, que permitiu novamente os atletas russos a poderem usar a bandeira, e a FIA agora também segue esse caminho, assim como várias outras entidades estão seguindo esse caminho de permitir novamente que os atletas russos usem a bandeira. Caso você não saiba por que eles estavam proibidos de usar, acho que não é segredo pra ninguém, né? Questão guerra Rússia e Ucrânia que tá acontecendo, evidentemente, e com uma punição pra Rússia, todos os atletas estavam impossibilitados. Isso incluía, né, o Comitê Olímpico começou com isso, né, de proibir atletas russos de terem sua bandeira, mas no geral todo mundo foi aderindo. Eu tenho algumas opiniões em relação a isso, né, eu sempre tive, eu acho que eu já deixei claro a minha opinião em relação a isso, especialmente no Clube do Fute, porque lá é onde foi mais rigoroso de todos, porque em situações como no automobilismo, que vai ser, querendo ou não, o tema principal aqui desse vídeo, os pilotos russos não eram impossibilitados de correr, mas a gente já vai falar disso, porque ainda assim afetou negativamente e impossibilitou que muitos pilotos russos pudessem seguir a carreira, sabe? Mas a grande questão no futebol, os jogadores russos estavam proibidos de representar o seu país, ou seja, a Rússia não podia participar de eliminatórias de Copa do Mundo, não podia participar de Eurocopas, o país Rússia estava banido. Os jogadores obviamente podiam continuar jogando, como continuaram. O Safonov, goleiro do PSG, é russo, o Golovin, meia atacante ali mais, né, do Mônaco, continuou jogando normal, os jogadores russos poderiam continuar jogando normalmente. A questão é que a Rússia, como país, estava banida. No automobilismo, a Rússia ainda poderia competir. Ela só não, os atletas russos, os pilotos russos só não poderiam mais usar a bandeira da Rússia. Eles teriam que usar ou uma bandeira neutra ou bandeira de outro país. O Kvyat, por exemplo, por ter morado muitos anos na Itália, tinha cidadania italiana, então ele começou a competir pela bandeira italiana. O Robert Schwartzman, que é um piloto russo, passou pela Fórmula 2, um dos nomes que eu acho que merecia ter tido chance na Fórmula 1 também, começou a competir com a bandeira israelense, tá ligado? E... bom, aí já parte o primeiro ponto que eu quero falar aqui nessa questão, tá, sabe? Eu nunca entendi e nunca fui a favor da proibição de atletas russos em geral de poderem representar a imagem
deles por dois grandes motivos. Um, não que eu seja a favor da guerra, muito pelo contrário, tá? Não entendo errado o que eu quero dizer aqui nesse vídeo. Eu não tô falando que a Rússia tá certa em invadir a Ucrânia, não é esse o ponto e nem é essa a questão que eu quero divulgar. Mas o ponto principal que eu quero trazer é um atleta, um piloto, um jogador de futebol, que seja qualquer um, ele não tem culpa alguma pelas decisões que os líderes de estado do país dele tomam em relação a qualquer coisa que fuja do controle dele. Eu, assim, se por qualquer motivo que seja, vamos supor que amanhã o Brasil decida invadir a Argentina e começar a matar todo mundo lá, sabe? Vamos supor que aconteça isso. Cara, o que você, o que qualquer pessoa aqui, ó, se eu tenho uma janela aqui de frente pra rua, do outro lado dessa câmera aqui, ó, tem alguém passando na rua agora? Não tem ninguém passando na rua agora. Mas se tivesse alguém passando na rua aqui agora, o que essa pessoa teria a ver com toda essa história? Absolutamente nada. Então, por que essas pessoas teriam que sofrer as consequências disso? E beleza, você até pode argumentar que, Fred, mas no caso do automobilismo, os pilotos russos não poderiam, os pilotos russos estavam ainda podendo competir, eles só tinham que competir com bandeira diferente. E beleza, para pilotos estabelecidos, como era o caso do Kvyat, como era o caso do Schwartzman, que já estava na Fórmula 2, isso não afetou tanto, apesar de que o Schwartzman foi muito afetado, porque a provável desvinculação completa que ele teve com o universo da Fórmula 1, tendo que ir lá pra Indy, inclusive, veio muito por conta disso, porque, no geral, rolou praticamente como se fosse um boicote a todo o dinheiro que vinha da Rússia, e esses pilotos russos, obviamente, muitas vezes têm patrocínios que vêm de empresas de coisas relacionadas à Rússia. A Bielorrússia também tá incluída em tudo isso, né, é importante ressaltar. A Rússia não tá sozinha, tudo que envolvia a Bielorrússia também estava banida. E isso ferrou com a carreira de diversos pilotos de categorias inferiores da Rússia, que representavam a Rússia ou a Bielorrússia que seja. Isso acabou com a carreira de vários deles, que não conseguiam mais encontrar equipes, não conseguiam encontrar mais parceiros, não conseguiam encontrar ninguém. Por coisas que fugiam completamente do controle deles. E, cara, eu sempre achei isso extremamente ridículo, eu sempre achei isso uma decisão completamente bizarra, e também porque eu parto muito do pressuposto que representar um país, representar uma bandeira não significa representar o líder de estado, significa representar o povo que tá te apoiando, sabe? É a mesma coisa voltando pro exemplo da Copa do Mundo, eu nunca entendi, nunca vou ser a favor do banimento da Rússia de competições esportivas, porque não faz o menor sentido. Os jogadores, quando eles botam aquela camisa no peito pra jogar pela Rússia, eles não estão jogando pelo Putin, eles não estão jogando por qualquer general, por qualquer exército que seja, eles estão jogando pelo povo russo, eles estão jogando pelas pessoas que estão ligando até a televisão em casa para assistir uma partida de futebol, para assistir o seu país, para assistir a sua cultura ser representada. E provavelmente várias das pessoas ali não concordam com o que tá acontecendo. Mas elas que têm que pagar. Você acha que o Putin tá ligando porque a bandeira dele não pode ser mostrada na Fórmula 1? Porque o piloto russo, o Josué Lovin, não pode mais usar a bandeira da Rússia. O Putin fala, puta que pariu, caralho. Aquele piloto era tão promissor, velho. O Putin lá no Kremlin sentado na cadeira dele, caralho, acabou com a coisa. Aquele piloto russo tava na freca, puta, acabamos com a carreira dele. Cancela a guerra, cancela a guerra. Ele tá cagando pra isso. Ele não podia estar cagando mais. Quem tá pagando por isso são as pessoas que menos têm que pagar por isso. Que são as pessoas que estão em casa, os fãs de um determinado atleta, um determinado piloto, cara que gosta de futebol, cara que só quer ter o entretenimento dele, tá ligado? Ou o atleta que teve a carreira dele completamente queimada por conta disso. Então, esse é um dos motivos, o primeiro motivo pelo qual eu sempre fui extremamente a favor, contra, desculpa, o banimento, e eu fico feliz que ele tenha sido desfeito nesse momento. E o segundo motivo, e outro que é pra mim muito importante, é a seleção, né? Não a seleção de futebol, mas o ódio seletivo nessa questão. Porque a Rússia estava banida e vários outros países em guerra não. Como no próprio caso, Israel está em guerra com Palestina e no momento, a gente sabe muito bem o que está acontecendo, e o Schwartzman só trocou de bandeira da Rússia para Israel, mas não tem nenhum problema ali nessa questão ainda, entendeu? E assim, o grande ponto para mim é, se você vai banir um país que está em guerra, por que você não baniu todos os outros? Independente de quem seja, você inclui todo mundo na brincadeira. Você inclui Irã e Estados Unidos, que estão em guerra nesse momento. Você inclui Sudão e Sudão do Sul, que estão em guerra nesse momento, porque todos esses países não foram banidos também. Porque um em específico, apenas um em específico foi banido. Porque todos os outros que estão em guerra continuam normalmente participando da brincadeira, entendeu? E isso é uma parada que pra mim não faz o menor sentido. Se você tá tirando um, por que você não tá tirando todos os outros? É outro motivo do porquê eu acho sempre esses banimentos ridículos também, porque eles são um ódio seletivo, isso é evidente. Eu não vou usar o ódio seletivo, porque essa palavra é usada mais pra outras coisas, mas é uma seletividade, ponto.
É uma seletividade ideológica, pronto, essa é a palavra correta. É uma seletividade ideológica, que eu não tô nem falando da questão de você acreditar no que tal governo fala ou não, não tô nem falando de você defender uma coisa ou não, de você estar do lado X, do lado Y, não tô nem entrando nesse ponto aqui, meu ponto não é nem esse. Meu ponto é realmente aqui uma questão de hipocrisia. Por que você tá excluindo um país que tem guerra, mas você não tá excluindo os outros, sabe? Sendo que essa exclusão não tá afetando em porra nenhuma o país que está em guerra. Você só está afetando todos os atletas que você destruiu a carreira. E também você está afetando a pessoa comum que não tem porra nenhuma a ver, que não tem poder de decisão nenhuma a ver e queria ainda, na verdade, que isso acabasse, muito provavelmente, porque tá com a segurança dessa pessoa e da família dela, das pessoas que ela ama, em risco. Então, eu fico feliz, honestamente, que isso tenha acabado, porque eu acho que quem paga por isso são as pessoas que não tem nada a ver com a história e que genuinamente, assim, assim, não tem nada a ver e que não mereciam estar passando por isso, tá ligado? Se tem um lado bom pra tirar de todo esse banimento é que obrigou o Mazepin a sair da Fórmula 1, então pelo menos tem esse lado pra olhar positivo em relação a tudo isso, tá ligado? Mas fora isso, eu acredito que é uma notícia positiva, então agora pilotos russos podem voltar a competir, mas eu ainda acredito que os danos causados ao automobilismo russo vai ser sentido por um tempo, tá ligado? Eu acredito que isso ferrou bastante a capacidade de jovens pilotos russos de terem uma carreira e chegarem. Não que seja o esporte mais proeminente, que produzia grandes talentos com frequência, mas a gente sempre muito forte, mas a gente teve uma boa quantidade de pilotos russos chegando no ápice do automobilismo. Em geral, na própria Fórmula 1 a gente teve alguns nomes. Então, eu acho que, assim, vai demorar para recuperar o que foi destruído nesse sentido, mas pelo menos acabou com tudo isso, porque é um negócio pra mim não faz nem sentido você banir as pessoas assim, em particular nesse sentido, e muito menos excluir um quando você não tá excluindo os outros. Então eu fico feliz só que a regra tenha sido revogada e agora os pilotos russos podem voltar a competir e isso vai começar a acontecer naturalmente em todos os outros esportes, no futebol eventualmente vai acontecer também. Amanhã o vídeo provavelmente vai ser neste mesmo cenário, mas se tudo der certo, na segunda-feira já estaremos de volta no futuro antigo estúdio do Conglomerado Fred. Um abraço, um bom sábado a todos e sei lá, comam fruta, maçã.